Tudo bem com vocês? Boa noite. Por aqui sábado. E hoje eu vou fazer comida com vocês aqui e um conversa e fala com vocês, tá bom? Eu não sei se vai sair a voz dos meus filhos. Eles estão jogando, os dois juntos, e eles estão no telefone falando, né? Porque um tá na Bahia, o outro tá aqui, mas eles ficam assim juntinhos, interligados. Eles amam fazer isso. Eu fui ali na padaria comprar 3 pãozinhos, que eu vou fazer uma carne de hambúrguer agora. E vou colocar no pão pra comer com o Arthur, porque, nossa, eu tô com muita fome ele também. E aí eu vou fazer aqui a comida conversando com vocês, sabe? Porque são em questões. Eu quero falar um pouquinho sobre a faculdade. Eu fiz muitos vídeos pra vocês, só que eu tava fazendo de uma forma errada. E eu decidi fazer o seguinte, eu tava fazendo vídeos aqui de qualquer jeito. É por isso que eu falei num vídeo anterior que eu postei que a minha mente tava me bugando pra não fazer, porque eu não tinha isso, porque eu não tinha aquilo, e eu decidi fazer do jeito que eu tinha. Só que a partir do momento que você coloca na sua cabeça que você vai fazer do jeito que você tem, com a forma que você tem, ao mesmo tempo, o seu cérebro, sua mente começa a falar, faça melhor, para que você consiga alcançar seus objetivos, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz meus investimentos. Eu investi em uma ring light pequena, que é essa que eu tô usando aqui com vocês, para poder falar com vocês aqui na cozinha. E investi também em uma ring light maior, para quando eu estiver fazendo outras coisas, inclusive lavando o banheiro, arrumando o quarto. E também, quando eu quiser gravar em pé, ou quiser gravar sentado, então, enfim, eu vou gravar de diversas formas para vocês. Então, investir no ring light, investir em luz também, porque a ring light também ela tem iluminação. Isso já é um fator muito bom para quem é criador de conteúdo. Então, eu vou colocar a carne de hambúrguer aqui e a gente vai conversando. Só um minuto. Bom, na faculdade eu tô com umas questões, porque eu comprei um notebook e eu pensei que eu ia ter muita dificuldade para mexer nele. E aí, assim, eu me surpreendi. Eu tô tão feliz com isso que... Como é que eu posso explicar assim? Tem um trabalho da faculdade que é pra ser feito. E aí, minhas colegas me ensinaram a desenvolver esse trabalho. Só que, assim, quando era pra fazer alguma coisa do trabalho da faculdade, elas começaram a falar como é que era pra fazer. E aí, eu fui fazendo assim, né? Tipo, e ela falou, acho que você disse que não sabia mexer no computador. Eu falei, não, eu sei o básico, né? Porque elas acharam que eu não sabia fazer absolutamente nada. Mas eu sabia fazer alguma coisa. Elas se surpreenderam, inclusive, com a forma que eu escrevo as coisas e tal. E nisso, até eu me surpreendi fazendo as coisas hoje, porque eu comecei ali a mexer no notebook. Quando ele chegou, eu peguei um vídeo no YouTube e olhei o cara falando. Claro que também a forma que ele fala é didática, pode ser um professor, porque ele fala muito bem, explica muito bem e eu consegui aprender. E fui colocando ali as configurações no notebook. Ainda acredito que precisa de algumas coisas, que provavelmente eu só vou saber realmente se tá tudo ok com o notebook quando eu levar pra faculdade, que as meninas vão me ajudar a mexer nele. Porém, de qualquer forma, eu amei. Eu tô muito feliz por ter conseguido mexer no notebook, tá? Assim, são coisas que a gente às vezes não espera. A gente fala assim, não, é dificuldade. E a gente não começa por causa do medo que paralisa a gente. E o medo, ele realmente paralisa a gente fica paralisada com ele. Só que se você colocar na sua mente, eu vou fazer com medo mesmo, ele some. Eu vi esses dias uma psicóloga já formada falando sobre isso. Que o medo, ele tá ali só pra te paralisar. Mas se você colocar na sua cabeça que você vai fazer mesmo com medo, ele some, ele vai embora. E também aprender a identificar o porquê de você tá com medo, né? Porque muitas vezes a gente tá com medo porque a gente não sabe. Mas se você não sabe, você vai aprender. Muitas vezes você tá com medo de falar errado. Então você estuda sobre o assunto e você não vai precisar ter medo, porque você sabe sobre o que você vai falar. Inclusive, os meus maiores medos é mais esse. No sentido de, será que eu vou estar falando alguma coisa besteira ou se eu vou estar falando alguma coisa certa? Então, eu coloquei na minha mente, para que eu não fale besteira, eu vou estudar. Eu vou estudar sobre aquele assunto e eu não vou estar falando sobre besteira. Se alguém me faz uma pergunta, eu bem disse também, eu vou falar sobre um assunto, a pessoa vai fazer uma pergunta
e eu não vou saber responder. Se eu estudar sobre o assunto, eu vou saber responder aquela pessoa. E todo mundo que está na faculdade não sabe. Todo mundo que está na faculdade não sabe, igualmente a mim. Uns vão ter mais tempo para estudar e aprender sobre aquele assunto, sobre aquela determinada matéria, sim, mas paciência, né? Outros vão ter mais facilidade de aprender, outros vão ter mais dificuldade, mas isso não me faz menor ou maior que ninguém. O que eu preciso focar em mim e não no outro, no que o outro pensa de mim, o que o outro acha de mim. É focar em mim, nos meus objetivos, no que eu quero alcançar, no que eu quero avançar. Então hoje, eu enchi, ele estava ali terminando de fazer um trabalho da faculdade, ainda não está 100% feito, porque eu preciso das minhas colegas para me ajudar a fazer, mas eu estou feliz pelo que eu consegui terminar em casa, fazer sozinha, né? Assim, é inexplicável. Eu, inclusive, quando eu comecei a faculdade, eu achei que o sentimento de quando eu comecei, né, na faculdade ia ficar para sempre. E a gente se engana com isso. Passa aquela sensação de felicidade, de nostalgia. Eu tô aqui estudando, não sei o que e tal. E eu até comentei isso com uma colega minha, né, que estuda na mesma sala que eu. E ela falou assim que tem uma frase que é muito usada, que é a vontade de possuir e o tédio de obter. Na verdade, é de uma outra forma que se fala, mas é mais ou menos isso. Você quer muito uma coisa, mas quando você tem aquilo, você sente aquele êxtase, aquela felicidade naquele momento e depois passa. É por isso que muitos relacionamentos acabam se findando. É por isso que quando a mulher se relaciona com alguns homens, acaba acontecendo o quê? O homem acaba perdendo interesse. Porque muitas vezes ele conseguiu o que ele queria, né? A gente está falando aqui daquela parte mais intensa. E aí ele se despeça da mulher. Por quê? Ele já conseguiu o que ele queria. Então, se a mulher, muitas vezes, não estou aqui dizendo que a mulher pode ou não pode, deve ou não deve, mas quando a mulher segura mais aquilo que o cara quer, tende o cara a se apaixonar por ela, tende o cara a ir gostando dela, né? A ir conhecendo ela, a ir se encantando por ela. Então, é um movimento que peraí, você quer uma coisa, então para você ter isso aqui, você vai ter que me conquistar, você vai ter que trabalhar mais, se esforçar mais. Não vou te dar isso de mão beijada, porque hoje tudo ficou muito fácil, né? E qualquer coisa que a gente conquista, a gente tem aquela felicidade no início e depois passa. Então, se a gente começa a colocar isso na nossa cabeça, ó, essa felicidade em algum momento vai passar, fica tudo mais fácil. Se a gente não coloca aquela expectativa totalmente grande de que, não, essa felicidade não vai passar, ela vai ficar aqui para o resto da vida, a gente já tira a expectativa. Tanto que quando eu entrei, passados uns 2 meses, o professor, que é um psicólogo, falou: gente, quem já perdeu aquele encanto, aquela expectativa? Quem já perdeu, ótimo, porque é assim mesmo que tem que ser. Você tem que perder o encanto, a expectativa, porque cria-se inúmeras teorias, cria um monte de imagem na cabeça, sabe, de como que vai acontecer. E a faculdade não é isso. A faculdade é uma exigência. A faculdade você não pode ter muita falta, você tem que estar presente, mas presente de corpo e alma. Você tem que estar ali se dedicando, se dedicar aos trabalhos que é passado para a faculdade, se interessar pela matéria, se apaixonar pelo processo. É tipo isso que o professor falou, sabe? Às vezes você está focado no propósito, na linha de chegada, e você se esquece de aproveitar todo o percurso que você tem para percorrer. E é um percurso que, de fato, é importante. É o percurso, por exemplo. A gente tem percebido o quanto é bom estar junto com as colegas. E, assim, tem colegas que já até falou pra mim, a gente está indo, né, caminhando aí para 1 ano. Juntas, estamos caminhando, ainda não fez. E a gente já está pensando assim, poxa, depois de 5 anos que passa, a gente vai sentir tanto falta uma da outra. Por mais que não sejam amigas, são colegas de faculdade, muitas delas podem se tornar amigas. Chegar ao final da graduação sendo amigas, porque realmente a gente passa o tempo junto, né? À noite, muitas vezes a gente vai ter que trabalhar juntas em um projeto, em um trabalho da faculdade, final de semana, aos finais de semana. Então, eu acredito que isso é muito bacana, isso é muito maravilhoso, sabe? Então,
O que eu tô falando pra vocês é comece como você que quer abrir um canal no YouTube, você que quer começar a estudar, comece. Eu fui com a minha coragem, eu fui, tipo assim, eu não tinha capacitação, é Deus que tá me capacitando. Eu não tinha dinheiro, condições financeiras, é Deus que tá me provendo. Tudo eu digo assim, eu coloco tudo nas mãos de Deus, porque Ele faz. Eu tinha ali o dinheiro do início, né, que era uma reserva de emergência que eu tinha, e eu falei, eu vou fazer como dá, né, eu vou com fé. E Deus vai fazer na minha vida o mais, né, o mais Ele vai fazer. E é exatamente o que tem acontecido. Deus tem me surpreendido de diversas formas, assim, maravilhosas. Então, meninas, eu comprei a Ring Light, fiz esse investimento para poder oferecer para vocês um conteúdo de qualidade. Eu quero aprender a fazer a formatação do vídeo, a colocar ali um título organizado, bonito, para que vocês fiquem aqui comigo e gostem do que eu tô produzindo, sabe? Produzir a comida, produzir o café da manhã. Eu trabalho, sou empregada doméstica, então durante a semana não sei como é que vai ser esses vídeos, mas eu vou trazer vídeo mais contextualizado sobre realmente a faculdade e tudo. E no final de semana eu vou trazer mais a minha rotina com o Arthur aqui, que é o meu filho mais novo. O Gabriel mora na Bahia, ele não tá aqui. Mas um dia vocês vão ter o prazer de conhecer ele também. Maravilhoso, sim. E sinto muita falta, muita saudade dele. Mas assim, a distância, é só a distância que nos separa, mas não o sentimento, não o amor, não o respeito. Isso permanece entre nós, sabe? É um elo de mãe e filho que, mesmo na distância, estamos juntos, estamos grunados, estamos unidos, porque quando eu preciso do meu filho, ele está perto de mim, quando ele precisa de mim, eu estou perto dele, perto no sentido de acolhimento, sabe? Até por isso também decidi ser psicóloga e ajudar essas pessoas, sabe? Com comprometimento. E eu não quero ser apenas uma psicóloga, eu quero ser a melhor psicóloga. Eu já vi Cristiano Ronaldo falando sobre isso, que se ele não achar que ele é o melhor naquilo que ele faz, quem vai achar? Então, por mais que as pessoas digam, você não é o melhor, existe fulano ali que é melhor que você, tudo bem, mas pra mim eu sou o melhor. E eu quero me dedicar, eu quero pegar gosto pelo estudo, porque depois da faculdade, depois da graduação concluída, eu quero fazer minha pós, eu quero fazer meu doutorado, e se Deus permitir também, quem sabe, mestrado, né? E aí, como diz assim, o céu é o limite, você vai voar, você vai vencer, você sabe? Então eu quero trazer conteúdos aqui para vocês que falem sobre isso e que também fale ali sobre a minha vida financeira, como é que eu vou fazer para organizar minha vida financeira, porque depois da faculdade deu meio com uma bagunçada, eu tive que fazer algumas coisas para não desistir da faculdade, porque eu sei que o conhecimento, o estudo vai mudar a minha vida. E tem gente que pode dizer assim, mas muitas vezes a pessoa se forma e nem usa a formação. Beleza, mas o conhecimento vai estar comigo. Só que o meu plano, meus projetos, os meus sonhos, os meus objetivos é usar. É me formar para atuar. É me formar, sabe? Só se tiver alguma coisa assim que mudar a questão da minha vida. Mas o que eu quero, o que eu desejo é isso, é me formar e atuar na área clínica, né? Na área a área clínica ali atendendo os pacientes, sabe? Se possível também uma coisa assim, talvez também ajudar em hospitais, se for o caso, sabe? Ouvir ali aqueles pacientes, poder de alguma forma ser um suporte, um auxílio para aquelas pessoas. Mas isso aí é um caso a se pensar, né? A teoria de trabalhar com crianças eu já meio que descartei já no início da graduação, pode ser que lá na frente eu mude, mas não quero atuar muito com isso, com criança, porque é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito delicada, é um processo muito grande, sabe? E assim, precisa ter amor, não só querer, mas tem que ter amor ali, para ter habilidade com criança, porque criança não fala tanto, não aborda tanto o que ela tá sentindo, que ela não tá. Então, eu acho que de fato isso é importante, que a gente já comece a saber o que a gente vai querer para nossa vida, sabe, no futuro. E é isso, eu tava aqui na minha zona de conforto e eu decidi simplesmente sair da minha zona de conforto e fazer acontecer, né?